Vamos no Vasco fazer também uma oração, uma limpeza espiritual ali, levei alguns pastores e alguns atletas, que eu não vou mencionar o nome, e encontramos alguns trabalhos ali escondidos ali, desfizemos, oramos, e por um tempo o clube acabou tendo um pouco de paz ali, mas São Januário, ficamos de lá, acabamos não indo, e não tá dando mais, cara, a coisa tá feia ali, a gente precisa urgente, não sei, acredite você ou não, nós precisamos fazer uma limpeza espiritual naquele estádio ali para que o Vasco volte. Eu te dei, quando a gente quer trazer os números, é conveniente a colocar mais pressão, como você está fazendo, aí você traz, não é a primeira vez que você faz isso. Os números já é a terceira ou quarta vez que você traz. Então tá bom, então tá tudo certo. Mas tá todo mundo que eu já estou respondendo. Não, tudo bem, mas são números, e é uma amostragem grande, mas tudo bem. Então tá tudo certo, tá? Tá tudo bem, tá tudo beleza. Você tá ganhando hoje, tá? Você tá ganhando hoje, não precisa desculpar não, você tá ganhando hoje. O Vasco venceu um dos seus últimos 11 jogos de Brasileirão. É exatamente isso que eu tô te falando. Uma vitória em 11 jogos. E perdeu 9. Nós temos um psicólogo / treinador. A minha pergunta pro Diniz é a seguinte, se estivesse na coletiva hoje. Diniz, você se preocupa com a cabeça do seu jogador, como ele tá, se ele tá bem e tudo mais. E com o posicionamento, porque o gol que o Vasco tomou é um gol que em escolinha de futebol se toma. Fala galerinha, tudo bem? Vim aqui falar de um assunto muito importante. Todos nós acabamos de ver, infelizmente, o nosso Vascão perdeu mais um jogo em casa de uma forma incrível, porque mais de 20 chutes ao gol, contra o Chapecoense também fez um jogo excelente, mas no final acaba dando o que deu. Pois bem, já tô para falar isso há muito tempo, né? Mas sempre tive muito cuidado para poder falar sobre essas coisas, mas agora é muito descarado. O Vasco precisa urgente fazer uma limpeza espiritual naquele estádio lá. Porque eu mesmo já ouvi de pessoas que fizeram, e eu não vou expor as pessoas, por respeito, trabalhos ali com sangue de animais em volta do campo, já derramaram sangue em volta do campo. Fizeram inúmeros trabalhos ali e no ponto de vista delas, me disseram que era pensando em fazer algo bom, mas não tem como você derramar sangue de animal no campo de São Januário e pensar que isso vai ser algo bom. Isso não vem de agora, isso vem de anos, e eu acredito muito que o Vasco hoje está pagando um preço de muitos anos de trabalhos que foram feitos ali. Agora, acredite você ou não, eu nunca quis falar sobre isso da forma publicamente para não trazer nenhum tipo de problema, porém é visível que as coisas não estão dando certo. O time joga bem, não adianta chegar agora a botar a culpa no Diniz, falar com o Diniz. Outra coisa em off, já fui ao CT, né, do Vasco, assim que nós chegamos no Vasco, fazer também uma oração, uma limpeza espiritual ali, levei alguns pastores e alguns atletas, que eu não vou mencionar o nome, e encontramos alguns trabalhos ali escondidos ali, desfizemos, oramos, e por um tempo o clube acabou tendo um pouco de paz ali, mas São Januário, ficamos de lá, acabamos não indo, e não tá dando mais, cara, a coisa tá feia ali, a gente precisa urgente, não sei, a sua religião, eu não importo com a religião, porém, alguma coisa precisa ser feita ali, urgente, para que esse peso espiritual saia daquele clube ali, porque está muito complicado. Eu, como ex-atleta, que já tive ali, já joguei, já vi, é muito complicado, é muito complicado. Não é à toa que muitos atletas chegam ali, mas é o peso da camisa. Não é. Chegam ali e parece que somem e vão para outros clubes e os caras voam. Então, assim, acredite você ou não, nós precisamos fazer uma limpeza espiritual naquele estádio ali para que o Vasco volte a ter dias felizes. Valeu? Deus abençoe. Tamo junto. Vou falar como eu me sinto. Eu me sinto como quando o Botafogo a gente ganhou, a resposta que eu te dei. Quando a gente quer trazer os números, é conveniente a colocar mais pressão, como você está fazendo, aí você traz. Não é a primeira vez que você faz isso. Então, assim, eu estou aqui para ser pressionado mesmo. Então, os números são esses. Mas você sabe também que o rendimento não era para ter esses números desde o ano passado. Então, assim, eu vou sustentar e eu acredito que o trabalho, os números vão mudar. O placar final do jogo vai mudar. É isso que eu espero da diretoria. Eu não conversei nada com a diretoria. Mas eu seguro daquilo que eu faço, Joel. Sou seguro. Quando tiver uma outra oportunidade, você vai trazer os números a valor presente de novo. Está sendo uma prática sua, mas tudo bem. Eu estou aqui para responder e está tudo certo. Está tudo bem. Os números já é a terceira ou quarta vez que você traz. Então tá bom. Então tá tudo certo. Mas está tudo mundo que eu já estou respondendo. Não, tudo bem. Mas são números, e é uma amostragem grande, mas tudo bem. Então, tá tudo certo, tá? Tá tudo bem, tá tudo beleza. Você tá ganhando hoje, tá? Você tá ganhando hoje, não precisa desculpar não, você tá ganhando hoje.
Comemora. Bom, não. Comemora. Eu tô aqui pra comemorar, gente. Tá bom. Boa noite. O sentimento é de frustração total. E o torcedor tem que estar bravo, chateado, e tem que ter alguém para xingar, e o treinador é o maior responsável. A equipe não ganha. Agora a equipe produziu para ganhar. O Bahia chutou 7 vezes, nós chutamos 20. A gente entrou no último terço do campo 51 vezes. A gente teve oportunidade mais do suficiente para virar o jogo, não virou. Agora, se tem alguém para vaiar, eu sou o cara para vaiar mesmo. E eu estou aqui para sustentar isso. E dar a resposta mais positiva e o time começar a ganhar jogo. Senão a gente vai ser hostilizado mesmo. E eu vou ser o mais hostilizado. E eu estou preparado para isso. O time tem que conseguir converter, e não é de hoje, no Campeonato Brasileiro desse ano aqui, converter as oportunidades em gol. Porque o Bahia não teve nenhuma grande chance. A gente falhou na marcação do escanteio, fizeram uma jogada ensaiada, a gente tomou na hora, de maneira meio que improvisada, que não era uma jogada que estava mapeada pela gente, pelo Bahia, não fez essa jogada nos últimos 10 jogos. E ali, pelo que a gente ficou sabendo, o Everton que culminou na hora, ele botou a bola e o cara sempre teve a necessidade de fazer o gol. O Vasco venceu um dos seus últimos 11 jogos de Brasileirão. É exatamente isso que eu tô te falando. Uma vitória em 11 jogos. E perdeu 9. Vou repetir o número porque talvez seja chocante. Nos últimos 11 jogos de Campeonato Brasileiro, o Vasco perdeu 9 e ganhou 1. O jogo de hoje contra o Bahia deve ter sido o 4º ou o 5º jogo que o time cria bastante, não consegue fazer gol e acaba punido. Só que o jogo de hoje deve ter sido o 1000º que eu me lembro do Vasco com o Fernando Diniz, que o adversário precisa de muito pouco para chegar na área do Vasco e fazer o gol. O último jogo do Brasileirão que o Vasco passou em branco, baliza 0, que não tomou gol, foi em outubro do ano passado. Passou novembro, passou dezembro, já passou janeiro, início do campeonato, estamos aí no meio de dezembro. É basicamente impossível competir no mais alto nível assim. Obviamente, o Vasco precisa fazer os gols, as chances que tem, beleza. Mas defensivamente falando, é todo jogo que toma gol, velho. E o Vasco perde para o Bahia em São Januário. Mais um jogo que a torcida está muito pé da vida. Uma derrota para um time que, de fato, a gente entende a qualidade do Bahia, entende que o Bahia hoje está entre os times tops do Brasil, devido à sua SAF, toda a organização financeira, e um elenco que vem se reforçando a cada ano que passa. Mas está falando do Vasco, que foi finalista da Copa do Brasil, que fez o maior investimento nos últimos anos essa temporada. Sabemos que muito jogador ainda tem que entrosar, mas não tem como a gente normalizar isso. Antes de falar do Diniz, antes de falar do jogo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Nelson Ferreira, eu faço conteúdo de futebol todo dia no meu canal. Já curte, comenta, compartilha, me segue. Muito importante você me seguir, vai me ajudar demais. O Diniz já deixou claro que ele se preocupa com o jogador e não com o resultado. Nós temos um psicólogo / treinador. A minha pergunta para o Diniz é a seguinte, se estivesse na coletiva hoje. Diniz, você se preocupa com a cabeça do seu jogador, como ele tá, se ele tá bem e tudo mais. E com o posicionamento. Porque o gol que o Vasco tomou é um gol que em escolinha de futebol se toma. Quando tá aprendendo fundamento. O jogador do Bahia apareceu sozinho no cruzamento. Coisa absurda. Segundo ponto. O torcedor do Vasco, entre qual parte aí? Porque tá preocupado com o jogador, não tá preocupado com o resultado, e o torcedor do Vasco quer ver resultado. Ele paga um sócio caro, ele vai pro estádio, tarde da noite, no Rio de Janeiro, violento pra caramba, e o cara tá lá apoiando. E o que vale é como tá a cabeça do jogador? Sinceridade, gente, eu não consigo entender. Eu entendo que o Diniz tem méritos em algumas conquistas, como a Libertadores do Fluminense, etc. e tudo mais. Eu não entendo. Muita gente fica falando de babação de ovo, muito jornalista, mas eu não entendo essa babação de ovo em cima do Diniz. Eu não consigo entender e não consigo achar maneiro esse trabalho. Coutinho hoje estava cansado em campo, demorou 300 mil anos para tirar o cara. Até quando? Minha pergunta é o seguinte, Diniz, quando é que tu vai se preocupar com o estado do Vasco e não com a mente do seu jogador? Ou pelo menos equilibrar resultado e mente? Todo o Vasco é a resposta, cara. Você tá pegando a melhor fase do Vasco nos últimos anos financeira. Nos últimos 10 anos. Faça jus a isso, cara. Traga alegria pro torcedor vascaíno. Pelo amor de Deus.